Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências, hoje falando sobre os protozoários. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os protozoários e algumas doenças causadas por eles. Vamos lá? E o que são protozoários? São seres microscópicos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. A maioria deles não produz seu próprio alimento. Portanto, alimentam-se de seres vivos ou de restos deles. Como os protozoários se locomovem? Veja, crianças, existem os protozoários chamados de ciliados. Eles possuem pequenos cílios, como esse que você vê ao redor dessa imagem em azul, e que são pequenos filamentos ao longo do corpo que eles usam para a locomoção. E também os protozoários chamados de flagelados. Eles possuem flagelos, que são longos filamentos que vibram e se locomovem, e eles se locomovem nadando. Então, você observa aí na segunda imagem, este fiozinho que se movimenta, e isto ajuda na locomoção desse protozoário. Existe também protozoário que vai projetando partes da célula que forma o seu corpo. Então, estendendo esses chamados de pseudópodes, que são extensões que atuam como falsos pés. Então, é assim que eles se locomovem. E onde os protozoários podem habitar, crianças? Em todos os lugares, tá? Eles podem habitar no mar, na água doce, no solo úmido e até mesmo dentro de outros seres vivos. Então, crianças, os protozoários, eles alimentam-se principalmente de bactérias e fungos, ajudando no controle da quantidade desses micro-organismos no ambiente e liberando nutrientes nesse ambiente. Assim, esses seres vivos têm um papel importante na natureza, ao consumir organismos decompositores e servir de alimento a muitos animais. Vamos falar agora de relações benéficas e maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Alguns tipos de protozoários são utilizados no processo de tratamento de água para retirar bactérias e partículas sólidas da água, como você vê aí, essa estação de tratamento de esgoto. Então, vejam, crianças, a importância de protozoários e certas bactérias utilizadas no tratamento de esgotos. Qual é a função que eles desempenham? Eles desempenham uma etapa importante na transformação do esgoto para que possa ser devolvida água limpa para a natureza. Então, vemos aí uma utilidade muito importante, né, de certos protozoários no tratamento do esgoto. Falando dessas relações benéficas, existem alguns tipos de protozoários que vivem numa relação mutualística com outros seres vivos, né? Por exemplo, existem protozoários que vivem dentro do intestino de cupins, por exemplo, né? E é uma relação mutualística porque a ação de um beneficia o outro, né? Porque os protozoários que vivem no intestino de cupins, eles digerem a celulose, né, da madeira que é consumida pelo cupim e transforma em glicose, que tanto o protozoário quanto o inseto usam como fonte de energia. Temos também outro exemplo, que são os bovinos, né, que se alimentam de pasto. Então, os bovinos eles dependem de protozoários para se alimentar, pois esses micro-organismos conseguem digerir a celulose, que é a principal matéria-prima constituinte do pasto, né? Então, tem uma relação aí de mutualismo, porque um ajuda, um necessita do outro para viver. Vamos falar agora de relações maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Crianças, alguns tipos de protozoários podem causar doenças em animais e plantas, tá? Temos aqui
a giardíase, que é uma doença causada pela giardia, tá? Que é um protozoário que pode viver no intestino humano e causar essa doença. A transmissão ela ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados. Os sintomas principais são diarreia e dor abdominal. Temos aí a malária, que é causada através da picada de um mosquito que esteja infectado com esse protozoário causador da malária. Temos aí também a amebíase, que é causada pela ameba, né? Que atinge o intestino grosso, fígado e outros órgãos, que também a pessoa pode ter essa doença consumindo alimentos ou água contaminados. Agora vamos ver o exemplo, crianças, de uma doença causada por protozoários que atinge cachorros, tá? É a babesiose. É uma doença séria que pode até matar o cachorro, tá? Essa doença ela é conhecida popularmente por doença do carrapato. A babesiose ela atinge qualquer cachorro e merece a atenção dos donos, né? Muito bem, crianças. Espero que tenham conseguido aprender muita coisa sobre os protozoários. Agora é hora de responder a atividade. Vamos lá?